Musas, vocês que estão aqui no meu canal, hoje eu vou falar um pouco sobre adenoide, amígdala, cirurgia, meleca, tudo que vocês me perguntam lá no Instagram, no Amanda Costa Torrino, eu trouxe para esse vídeo aqui do YouTube. Vamos lá? Bom, primeiro eu trouxe aqui o João Comilão para mostrar para vocês um pouco da anatomia. Se vocês olharem a boca lá do filho de vocês, vocês vão ver que nós temos dentes, a língua, amígdala, e vocês não vão enxergar a adenoide. Sabe por quê? Porque a adenoide ela tá lá no fundo do nariz. Veja aqui. A adenoide, ela mora aqui, lá no fundo do nariz. E as amígdalas moram no fundo da boca. Mas se vocês perceberem, olha aqui, a amígdala direita, a amígdala esquerda e a adenoide. Eu quero dizer para vocês que lá atrás da campainha, lá atrás da úvula, mora a adenoide. E é o mesmo local do fundo do nariz. Então, quando vocês abrem a boca da criança, vocês vão ver a amígdala e não vão ver a adenoide. Mas ela está lá. As amígdalas são tecidos de defesa, tecido linfóide com uma cápsula bem bonitinha. A adenoide é um tecido de defesa, linfóide, mas não tem cápsula. Na verdade, vocês estão olhando aqui que ela não é uma bolinha. O que ela é? Ela parece um gramado de tecido de defesa. Isso mesmo, é um tecido de defesa em forma de gramado. Deus fez o tecido de defesa para auxiliar os bebês, as crianças e os adultos a produzirem anticorpos. Mas quando esses tecidos crescem demais, eles se tornam um problemão. Então não tem problema retirarmos a amígdala adenoide, a amígdala lingual, não tem problema, porque existem outros tecidos que farão a produção de anticorpos. Mas vamos lá. O porquê que tanta gente fala de tirar a amígdala e tirar a adenoide? Por que que ter amígdala grande nos atrapalha, gente? Porque aumenta ronco e apneia, porque pode causar acúmulo, pensem comigo, acúmulo de alimentos aqui dentro da amígdala. Alimento, resto de alimentos aqui dentro. E isso pode causar mau hálito, halitose, aquele cheiro ruim. Pode ser das amígdalas com restos de alimento. Além disso, quem tem infecções de repetição nas amígdalas vive com amidalite, precisando de antibiótico, precisando até mesmo internar por ter amidalite de repetição. Então, não é só o tamanho, mas sim o que as amígdalas causam. Muitas vezes temos uma amígdala pequena, mas dentro dela temos buracos e aí podemos ter mau hálito. Ou então começamos a ter resistência aos antibióticos. E aqui dentro começa a ficar uma fábrica de bactérias muito resistentes. Essas são as amígdalas. A adenoide mora no fundo do nariz. Parece um gramadão. Pensem comigo vocês terem uma baita bolona assim lá no fundo do nariz. Vai ser difícil de respirar pelo nariz. A criança começa a abrir a boca, a babar, a falar como se tivesse uma batata quente na boca, a roncar e principalmente a ter sinusite. A principal causa de rinocinusite em criança é a adenoide grande. E aqui está a nossa querida adenoide. A gente precisa saber o tamanho da adenoide. Talvez a adenoide seja bem pequenininha, mas secrete muita meleca. Ou ela pode ser grandona e atrapalha a respiração da criança e cause também ronco e apneia e cause sinusite. E mande o quê? Meleca para os ouvidos. Elas começam a enviar catarro para dentro dos ouvidos da criança. E a criança começa a ter um ouvido cheio de secreção. Parece que vai explodir aquele ouvido, ficando inclusive com perda auditiva condutiva. Então é muito importante olhar a boca das crianças. É muito importante falar com o pediatra sobre as amígdalas e adenoide e entender quando a gente indica uma cirurgia para as crianças sim ou não. Esses tecidos, eles vão crescer dos 2 aos 8 aninhos da criança. Mas eles podem ficar lá grandes em adultos. Eu já cansei de operar adultos com adenoide grande.
sempre devemos afastar a possibilidade de tumores, viu? Adulto com adenoide, a gente pensa em tumor também. Mas voltando às crianças, por que a gente tem que operar a amígdala e adenoide? Pensem que isso aqui, gente, é um catarrão, tá? Catarrão das crianças. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Tá vindo um catarrão do nariz. Olha só. O catarrão, ele vai ficar acumulado aqui, ó. Olha o catarro das crianças aqui. Acumulado nas amígdalas e na adenoide. Como que o corpo vai se defender se ele tem amígdalas gigantes e uma adenoide gigante? Não dá, gente. A amígdala e a adenoide, elas são uma barreira mecânica para o escoamento da meleca. Elas são uma barreira mecânica para a respiração nasal. Elas são uma barreira mecânica. Dentro delas vão ter bactérias e vírus. Então, nesses casos, a gente começa a pensar na possibilidade cirúrgica. Se a gente removesse as amígdalas e a adenoide, ficaria mais fácil para passar esse catarro. A produção seria menor. A criança conseguiria mais facilmente ativar um bom sistema imune, porque ela vai ter mais espaço, inclusive para o ar passar por ali. Então, imagina essa situação. Essa situação aqui, eu vejo todo dia no consultório. A amígdala e adenoide gigante com um catarrão acumulado. Mas e a cirurgia? A gente pode optar por realizar somente a retirada das amígdalas, ou retirar apenas a adenoide, ou fazer uma cirurgia combinada. Hoje em dia, eu opto por cirurgia com esse aparelho aqui, que é o Coblation. Esse aparelho, em uma técnica que chama intracapsular, a gente consegue fazer a remoção das amígdalas de forma intracapsular. A gente vai comer essa amígdala. Na verdade, a gente vai fazer uma liquefação. Esse aparelho funciona com plasma, respeitando a retirada da amígdala até a cápsula. E o mesmo a gente consegue fazer com a adenoide. Então, o Coblation é uma cirurgia mais segura. Reduz aí 70% do sangramento e 90% da dor das crianças. Então, é uma técnica muito interessante nas crianças e nos adultos quando a gente fala em pós-operatório. Mais moderna do que nós utilizávamos há pouco tempo atrás, que eram as técnicas tradicionais, onde nós tínhamos um sangramento maior, onde nós tínhamos um pós-operatório com complicações de dor, dificuldade de alimentação. O mais importante é conversar com o otorrino e entender a técnica que ele utiliza e os prós e os contras dessa técnica. Além disso, mesmo a gente realizando a ressecção com esse aparelho, Coblation, a gente precisa fazer um acompanhamento desse pós-operatório. Até 3 meses a gente vai ter modificação dessa garganta, dessa orofaringe. Então, temos que acompanhar com o otorrino, fazer acompanhamento da dor, muitas vezes fazer a utilização de alguns medicamentos, inclusive no combate a algumas bactérias. A amígdala e a adenoide, elas são nossas amigas, mas elas não podem crescer demais, nem ocupar espaço demais e muito menos guardarem bactérias e vírus. Não tenham medo da cirurgia, mas sim se informem sobre elas. Manda esse aviãozinho para uma mãe musa que precisa saber sobre isso. Curte o nosso vídeo e me sugere alguns temas para os próximos vídeos.